Se você está aqui, você já deve ter me ouvido falar que para emagrecer, precisamos desinflamar. Para ganhar massa, precisamos desinflamar. Para melhorar a constipação, para melhorar o sono, para melhorar até o humor, a gente precisa desinflamar. Tá bom, mas que inflamação é essa? De onde vem isso? A gente tem basicamente dois tipos de inflamação. A inflamação aguda, que é aquela que acontece quando a gente corta o dedo e fica uma área vermelha, quente, inchada, né? Mas o foco aqui é outro, é a inflamação crônica, que a gente chama de inflamação crônica silenciosa de baixo grau. Essa inflamação crônica, ela não é visível e ela pode durar meses ou até anos, causando vários sinais e sintomas que atrapalham a nossa qualidade de vida. E é ela que a gente quer combater ao longo do Desafio Detox. Então, só para deixar claro, a inflamação aguda, ela é uma resposta rápida do corpo a uma lesão ou uma infecção, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Já a inflamação crônica, ela é silenciosa, persistente e pode ser causada por vários fatores, como uma má alimentação, estresse, sono ruim e um intestino desequilibrado. Tá bom, Bia, mas como acontece esse processo? Vamos lá entender então. 80% do nosso sistema imune está localizado no nosso intestino. Isso acontece porque o intestino ele não é apenas um órgão digestivo. Ele é uma barreira essencial entre o mundo externo e o mundo interno do nosso corpo. Pensa assim, tudo que a gente come entra no nosso trato digestivo e precisa ser processado antes de ser absorvido. O intestino, ele é responsável por decidir, então, o que deve ser absorvido como nutriente e o que precisa ser eliminado como resíduo. Para fazer isso, ele conta com uma enorme quantidade de células do sistema imune que ficam no tecido ao redor do intestino, chamado tecido linfóide, associado ao intestino. A gente usa a sigla GOUT, que é uma sigla em inglês. Então, o GOUT monitora constantemente o que entra no nosso organismo e ele é fundamental para reconhecer e combater os agentes nocivos, né? O que vai fazer mal para o seu corpo, como bactérias ruins, vírus, toxinas. Então, gente, se o intestino está desequilibrado, essa barreira pode ser comprometida, ativando o sistema imune cronicamente, o que vai causar diversos sinais e sintomas que eu vou falar para vocês na próxima aula. Nessa aula aqui, o foco eu quero te explicar melhor como que a pessoa se inflama. Para começar, então, falando sobre como é que se dá o processo de inflamação, eu quero começar falando da digestão. Então, eu vou percorrer com vocês rapidinho todo o caminho do alimento até chegar no seu intestino. A digestão, ela começa na boca. A sua saliva já tem enzimas para degradar esse alimento. Então, é fundamental que você coma devagar. Isso é essencial para que a gente tenha tempo, né, de produzir saliva suficiente, porque a saliva já tem, então, as enzimas digestivas. Além disso, quando a gente come devagar, com atenção ao que a gente está fazendo, sem distrações, então sem TV, sem celular, o corpo, né, tem tempo, ele consegue ativar os hormônios que sinalizam fome e saciedade de forma eficiente. Uma pessoa que come rápido demais, não dá tempo desses hormônios que são produzidos a nível estomacal irem lá atravessar a sua barreira hematocefálica e mostrar para o seu cérebro, pode parar de comer, a gente está satisfeito. E daí a pessoa come além do que ela precisa. Então, comer devagar é fundamental. Gente, pelo menos 10 minutos. Sua refeição tem que durar pelo menos 10 minutos. Então, começa a cronometrar quanto tempo você leva para comer. Outro ponto, já que eu estou falando da boca, é o vício em doces, que está muito relacionado à serotonina e ao cortisol alto. Eu vou falar com maior profundidade desses hormônios em outras aulas, mas quando a gente estimula muito o sabor doce, ocorre proliferação das nossas papilas gustativas que detectam esse sabor. Ou seja, suas papilas gustativas para o doce ficam muito proliferadas quando você estimula muito esse sabor. Isso faz com que a gente sinta cada vez mais necessidade de consumir alimentos doces para atingir aquele mesmo nível de satisfação. Mas aqui vai a boa notícia. O paladar ele é adaptável. Então, com o tempo,
se a gente reduz esse estímulo do doce, as papilas gustativas se ajustam e o paladar começa a perceber outros sabores com mais intensidade. Só que isso exige um período de adaptação, que é a parte difícil, né? Que é a retirada daquele estímulo. Mas fica muito mais fácil aqui no Desafio Detox, porque a gente vai fazer isso juntas. Então, durante o Desafio Detox, a gente vai ajudar o seu paladar a passar por esse processo, diminuindo o desejo por doces de maneira eficiente. Então tá bom, falei da boca. Depois da boca, o alimento é conduzido até o estômago através do esôfago. O esôfago apenas conduz o alimento até o estômago. O estômago precisa ser ácido para ter uma digestão eficiente de proteínas, que é o principal macronutriente que é digerido ali. E eu disse que ele precisa ser ácido. Então, o ácido clorídrico presente no suco gástrico tem o papel de quebrar as proteínas em moléculas menores para facilitar a sua absorção no intestino. Então, quando a gente come proteína, a gente precisa quebrar ela em várias pequenas partículas, que são os aminoácidos, e essa quebra se dá lá no nosso estômago. Para isso, o estômago precisa ser ácido para que ele chegue ali no nosso intestino já com a digestão mais facilitada. Tem gente que acha que gastrite é ter o estômago ácido, mas não é. O estômago ele precisa ser ácido, mas a parede do estômago ela é revestida por um muco, uma camada de muco que protege. Então, imagina sua pele. Se você pega e joga limão aqui, não vai arder. Mas se você fizer um corte, aí vai arder. A mesma coisa acontece no seu estômago. Então, quando tem um corte, né, nessa barreira do muco que protege, aí sim a gente causa a gastrite. Aí a pessoa foi lá, fez uma endoscopia há 5 anos e está tomando antiácido até hoje. Então, omeprazol, pantoprazol, esses óis, né, que são inibidores da bomba de próton. O uso crônico dessas medicações é um grande problema, porque gera uma baixa da acidez estomacal. E quando a gente tem uma baixa acidez estomacal, a gente chama de hipocloridria. E a digestão fica muito comprometida. Então, as proteínas elas saem do estômago e chegam no intestino mal digeridas. E isso se torna alimento para as bactérias ruins. Essas bactérias que moram ali no seu intestino, que se alimentam desse resto alimentar, né, fermentam os resíduos e liberam toxinas que produzem uma enzima que enfraquece a barreira intestinal. Então, além de produzir gases e causar distensão abdominal. Então, vamos voltar. Sempre que tem alimento sobrando no nosso intestino, vira alimento das nossas bactérias intestinais ruins. E no longo prazo, isso gera uma disbiose intestinal e enfraquece a sua barreira intestinal. Então, com a barreira intestinal enfraquecidas, substâncias que deveriam ficar bloqueadas acabam entrando na corrente sanguínea. Isso leva ao que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, que é quando o intestino deixa passar moléculas que ele normalmente bloquearia, ou seja, não deixaria passar. Esse processo ativa o sistema imune que está ali, que eu já falei para vocês que 80% do nosso sistema imune está ali. Ele ativa cronicamente, que desencadeia a liberação de citocinas inflamatórias, que são mensageiros químicos que avisam o seu corpo que alguma coisa está errada. E como esse aviso vem? Vem através de sinais e sintomas que você ignora. Então, uma dor de cabeça que vem todos os dias, mau humor e vários outros sintomas que eu vou falar na próxima aula. Assista a próxima aula que você vai se identificar. Infelizmente, quando a gente tem esse quadro de inflamação, muitas pessoas tentam resolver esses sintomas de forma errada. Então, tá com dor de cabeça? Toma um medicamento, né? Toma uma dipirona, por exemplo. Ou consumindo alimentos que vão deixar ela ainda mais inflamada. Então, a pessoa tem um sintoma de mau humor, vai lá e come uma barra toda de chocolate. Isso só piora o problema, criando um ciclo negativo que parece que não tem fim. Então, a pessoa, ela resolve os problemas da inflamação, gerando mais inflamação. Ok, então para desinflamar, a gente precisa começar pela base, que é uma boa digestão. Agora que você já entendeu o que é inflamação, vamos entender como saber se você
está inflamada. Então, a inflamação crônica, ela se manifesta dependendo do seu grau, ou seja, dependendo do quanto o seu sistema imune está deficiente ou o quanto existe de acúmulo de toxinas ali. Mas é importante vocês saberem que essas citocinas inflamatórias que caem na corrente sanguínea, elas vão afetar órgãos e se manifestar através de sinais e sintomas. Então, seu corpo conversa com você através de sinais e sintomas e vai te avisando que aí dentro as coisas não vão bem. Então, muito antes do exame de sangue alterar, seu corpo já te alerta através desses sinais e sintomas. Tá bom, Bia, que sinais e sintomas são esses? Então, vamos lá. Eu vou separar por órgãos. Então, no intestino, isso se manifesta através de sintomas como constipação ou diarreia, distensão abdominal com excesso de gases, gases com cheiro muito ruim, azia, queimação, arrotos, candidíase de repetição ou infecção urinária de repetição. Todos esses são sinais de que você está inflamada. No fígado, esses sinais são acordar enjoada, então aquela pessoa que acorda sem fome nenhuma, tipo de ressaca, um suor com um cheiro forte, uma saburra lingual muito amarelada, espessada pela manhã, acordar à noite. Então, geralmente, entre 2 e 3 horas da manhã, se você acorda, não é normal. Não é normal acordar à noite. Isso é um sinal de que seu fígado está sobrecarregado. Outro ponto, né, que leva a gente a pensar no fígado como órgão que está demonstrando uma inflamação no corpo é um gosto metálico na boca. Também é sinal de inflamação. Dores de cabeça constantes, cansaço, zumbido ou até vertigem. Na tireoide, então todos esses são sinais de inflamação. Na tireoide, a inflamação crônica, ela causa como sintomas suar pouco, mesmo durante um treino intenso. Vocês vão reparar que durante o desafio, vocês vão começar a suar mais. Unhas fracas ou quebradiças, falta de energia e disposição, inchaço, né, retenção de líquidos, a pele ressecada. Então, a inflamação também gera todos esses sinais. E a inflamação, ela afeta também a pele, o cabelo. Então, melasma piora, acne, caspa, dermatite, psoríase, rosácea, pessoas que têm cabelo branco antes dos 30 anos. A inflamação, ela também afeta nossos hormônios e nosso metabolismo, causando, por exemplo, uma TPM muito exacerbada, baixa de libido, cólicas também muito grandes, muita cólica, né? Sobrepeso ou obesidade, gordura localizada em excesso, celulite em excesso, dificuldade de ganhar massa muscular. Todos esses são sinais de inflamação. Além desses sintomas nesses órgãos clássicos, a inflamação ela também afeta o nosso cérebro, afetando consequentemente a nossa saúde mental. Isso causa sintomas como ansiedade, estresse, né? O estresse oxidativo também gera um estresse mental, irritabilidade, mau humor, raiva. Então eu sempre falo que a pessoa inflamada, ela não é uma pessoa que acorda dando bom dia para o sol. Ela é uma pessoa mal-humorada. Então, pensa assim, sempre que alguém for grosso com você, já pensa na hora. Tudo bem, não é pessoal, essa pessoa ela só está inflamada, provavelmente. Eu sempre penso isso. Além disso, a neuroinflamação, ela também vai te causar falta de foco, falta de concentração, uma memória ruim, é aquela pessoa que vive esquecendo tudo. Leva também a um descontrole alimentar, a um vício em doce, baixa libido, enfim, gente, é assim uma lista enorme de sintomas e incômodos que você vai ignorando achando que é normal. Não é normal, pode ser comum, mas não é normal. Eu sempre digo, saúde não é ausência de doença. Se seus exames de sangue estão dentro do padrão de referência, não significa que você está saudável. Como você está em relação a todos esses sinais e sintomas que eu acabei de te trazer aqui. Isso que está dizendo se você está saudável ou não. Seu corpo está te avisando que aí dentro as coisas precisam de uma mudança. Você precisa mudar. E, gente, sinceramente, mudar não é fácil. Não é mesmo.
Mas é difícil só por um período. Viver cheia de incômodos, como esses que eu citei, vão te levar a viver uma vida difícil para sempre. E cada vez mais difícil. Eu vou deixar aqui anexado no vídeo um PDF para você identificar o seu grau de inflamação e também um questionário comparativo. Todos esses sintomas presentes ali no questionário comparativo, você vai relatar de 0 a 10 como que eles estão para você hoje e são para eles estarem melhores no final do desafio. Então daí no final do desafio você vai fazer uma análise comparativa e vai ver o quanto desinflamar melhora todos eles. Então preencha e veja essa diferença que você vai sentir no final desses 18 dias.